No vídeo de hoje a gente vai testar as 8 melhores técnicas de se fazer fogo de forma nada convencional. Fazer fogo pode ser determinante para sua sobrevivência numa situação de emergência. E a primeira técnica que a gente vai utilizar nesse vídeo é a boa e velha pederneira. Ela basicamente é uma liga metálica composta por ferro e outras coisas e vem com esse raspador aqui, ou você pode utilizar até a própria faca. E quando a gente raspa dessa forma, cria faíscas que podem chegar até mais de 1000 graus Celsius. Mas com ela você não vai conseguir acender uma tora direto, né? Então por isso é muito importante você deixar tudo preparado antes, pegando um chumacinho de palha bem fina, que é onde a pederneira vai pegar, e também uns gravetinhos dos mais finos até os mais grossos. Vou colocar um pouco dessa palha aqui bem seca e eu peguei também uma isca para fogo, que basicamente é algodão e vaselina. Vou deixar ela aqui bem no meio, vou deixar umas pinhas que estão bem secas do lado também, e dessa forma já estamos preparados para acender o fogo. Então vamos lá. Opa, ó, começou a pegar. Agora é só a gente deixar aqui as palhinhas secas para conseguir aumentar esse fogo. Vamos jogando tudo que estiver seco aqui. Pegar os gravetinhos menores que eu separei, jogar eles aqui em cima. Agora eu coloquei uns um pouco mais grossos para manter o fogo. E lembrando que esse vídeo é um teste científico, onde a gente está tomando todas as medidas de segurança necessárias apenas para exemplificar as formas de se fazer fogo. Então não tente repetir isso na casa de vocês. Primeira técnica, pederneira completamente aprovada. E aproveitando que a fogueira está acesa, vamos testar agora essa técnica de se fazer carvão, que parece que fica perfeito para a gente fazer um churrasco. A gente vai utilizar apenas uma lata e a tora que a gente vai querer transformar em carvão. E eu preciso encaixar ela aqui dentro. Vou recortar aqui um pedaço para ela caber inteira. Perfeito, agora ela ficou do tamanho certinho pra gente encaixar aqui dentro. Vamos fechar. E aí vamos fazer um furinho aqui na ponta. E agora a gente vai tacar tudo isso daqui fechado aqui no fogo e vai iniciar um processo de carbonização. O fogo vai aquecer a lata, a madeira vai esquentar muito e como tem pouco oxigênio dentro da lata, vai acontecer a pirólise. A madeira vai se decompor, vai liberar vários gases e o que vai sobrar é basicamente o carbono puro, que vai se tornar o carvão. Mas esse processo pode demorar um pouquinho, então vamos largar tudo aqui e no final do vídeo a gente volta para dar uma olhada se deu certo. A terceira técnica que a gente vai testar é completamente surpreendente. Ele faz fogo utilizando a pedra filosofal e água. Será que isso aí funciona? Eu comprei ela e como a gente não tá no mundo de Harry Potter, essa pedra na verdade não é a pedra filosofal e sim uma pedra de carbureto. E o funcionamento dela é muito interessante. Eu vou simplesmente deixar a pedra aqui no chão e vou encher essa garrafa com um pouco de água da torneira, justamente para ninguém falar que eu tô utilizando nenhum outro material. Isso aqui é simplesmente água pura. E o que vai acontecer aqui é uma reação química muito interessante, que quando entra em contato o carbeto de cálcio com a água, forma o gás acetileno. Dá uma olhada o que vai acontecer. Já começa a sair um monte de bolhas e agora se a gente jogar uma faísca aqui, tudo isso começa a pegar fogo, simplesmente com pedra e água. E apesar de super mirabolante, essa é uma técnica até muito conhecida e muito utilizada antigamente para fazer lampiões, porque basicamente esse gás acetileno, ele forma uma luz muito brilhante e quente que era muito utilizada para iluminação antigamente. E eu vou demonstrar aqui para vocês. Coloquei um pouco de água aqui dentro da garrafinha. Agora vamos jogar a pedra. Já começou a gerar o fogo. Eu vou fechar aqui. Aqui tem uma agulhinha e todo o gás está aqui dentro, vai ficar concentrado em sair apenas por aqui. E quando a gente acender aqui, ó, olha só a chama que faz. Como eu falei, ela é muito forte e ilumina muito bem. E dura bastante também. A próxima técnica, na verdade, é um objeto, mais especificamente um isqueiro solar. Nunca vi esse negócio, mas vamos comprar e vamos testar. Comprei e pelo que eu pesquisei, o funcionamento disso daqui é muito interessante. Aqui a gente tem um espelho côncavo e vem também com umas pecinhas que a gente acopla bem aqui no centro do espelho. Todos os raios solares que batem aqui nesse espelho, eles são direcionados especificamente para esse ponto aqui. Então toda a energia fica concentrada e pode chegar até mais de 400 graus Celsius. Então vamos testar e ver se isso realmente vai funcionar. E o principal fator que precisa ter é o sol. Só para vocês terem noção, peguei uma folhinha seca aqui, vou encaixar bem nessa parte. Percebe que tem uns pontos aqui que vai ficando muito mais claro. A gente precisa direcionar esse ponto aqui até encontrar o lugar exato. Olha só como é rápido, já tá saindo fumaça. E a gente encontrou o pontinho exato aqui. E tá carburando a folha. Vou preparar um chumacinho de mato seco. Eu vou colocar também essa esquinha aqui na ponta. Ó, tá saindo uma fumacinha aí. Ó, a fumaça tá começando a ficar mais forte. A gente vai pegar.
Bom, depois de um bom tempo de tentativas, dá pra ver aqui que ele quase pega fogo, ele queima, mas a gente não conseguiu transformar isso aí em uma chama mesmo pra conseguir acender esse chumacinho. Pode ser que eu não tenha conseguido mesmo, ou ele não tem força suficiente. A próxima técnica que a gente vai testar parece muito interessante, porque basicamente a gente vai fazer fogo utilizando uma pilha. O que vai acontecer aqui é que quando a gente encostar o polo positivo e o negativo na palha de aço, vai dar um curto na pilha, e como a parte mais frágil são esses fiozinhos aqui, são eles que vão sobrecarregar e começar a pegar fogo. E aqui eu preciso ser rápido. Vamos lá então, hein? 3, 2, 1. Ó. Opa, conseguimos! Conseguimos gerar ali uma faísca, incendiamos e tá aí o fogo. Agora é só a gente colocar nossos gravetinhos e a gente consegue fazer um fogo tranquilamente. E sinceramente não sabia que essa técnica ia ser tão simples assim, mas testada e mais uma que tá aprovada. A próxima técnica parece mais uma receita, onde basicamente a gente vai fazer fogo utilizando açúcar e permanganato de potássio. Eles são esses comprimidinhos aqui que eu já moí alguns, e basicamente o permanganato de potássio ele é um agente oxidante muito forte. E no caso o açúcar vai ser aqui o combustível, e quando a gente juntar os dois e gerar um atrito, o açúcar vai ser oxidado, liberar muita energia e gerar fogo. Vamos testar então. Eu vou colocar um pouco de açúcar aqui. Joguei o açúcar nesse buraquinho e agora vamos jogar o permanganato de potássio. Vou misturar um pouquinho os dois aqui. E ele não faz fogo de forma instantânea. O que vai gerar o fogo, como eu falei, vai ser o atrito que a gente vai fazer agora utilizando uma madeirinha. Então vamos lá, tudo aqui misturado. 3, 2, 1. Ih, mas não tá dando muito certo não. Vamos tentar com uma colher aqui. Tá macetando, tudo virando um pozinho mais fino ainda. Mas não tá dando certo não. Não sei se fiz alguma coisa de errada ou era mentira aquilo, hein? Vamos tentar de uma outra forma, rodando aqui. Nem assim, hein? Bom, essa técnica aí não deu nem sinal de vida, então pra mim tá completamente desaprovada. Vamos pra próxima. A próxima técnica provavelmente todo mundo já deve ter visto, mas é uma das mais complicadas que tem. Porque basicamente a gente vai tentar fazer o famoso fogo primitivo a partir do atrito de uma madeirinha. A gente precisa basicamente encostar uma madeira numa outra madeira, então tipo uma fixa e essa daqui que no caso é o pauzinho, e a gente vai gerar atrito girando a madeira dessa forma. Só que assim é algo muito trabalhoso, a gente precisa fazer muitas vezes isso até chegar ao ponto que a madeira esteja quente o suficiente para gerar uma faísca. Então vamos tentar aqui, né? Vamos ficar um tempo para ver se acontece alguma coisa. Nossa, tá muito difícil, minha mão tá toda machucada já. A gente conseguiu fazer um rombo aqui na madeira, um buracão de tanto que eu tentei, mas assim, não deu certo. É muito difícil. Mas ainda não vou desistir, vamos tentar facilitar um pouco o nosso trabalho, adaptando um pedacinho de madeira numa parafusadeira. Dessa forma a gente vai conseguir ter uma rotação muito maior, o que talvez gere muito mais atrito e consequentemente fogo. E vamos fazer isso em cima desse cepo de madeira. E vou até moer um pouco de folha seca aqui e deixar do lado, para caso gere uma faísquinha, a gente tentar transferir essa faísca para as folhas. Opa, já saiu uma fumacinha aqui, hein? E olha só como tá a ponta da madeira, já comeu um pedaço, estamos no caminho certo. Tá dando certo, só que agora a gente precisa tentar transferir essa faísquinha para as folhas. Olha só como ficou a ponta da madeira, parece um lápis. E mesmo fazendo muita fumaça, a gente não conseguiu transformar isso em fogo. E a última técnica que a gente vai testar antes de ver aquele carvão vai ser algo que aparece demais em desenhos animados, que é fazendo fogo utilizando uma lupa. O princípio aqui basicamente é o mesmo daquele isqueiro espelhado que a gente testou. Todos os raios de sol que estiverem pegando aqui nessa lente, eles vão ser incendidos a um ponto muito específico aqui, que vai ficar muito quente também e vai gerar um fogo. Nosso único problema aqui é que o sol ele já está quase se pondo, então não sei se vai ter força suficiente. Opa! Olha só, tá saindo fumaça. Talvez pelo sol estar um pouco mais baixo, já tá mais complicado, mas a gente não consegue encontrar o foco certinho. Então peguei uma folha e eu quero mostrar pra vocês que o negócio realmente
funciona, ó. A gente achar o pontinho específico, mas não é o suficiente, a gente não consegue manter esse fogo nem alastrar ele. E antes de a gente finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada se a gente conseguiu fazer carvão. Todo o fogo que estava em volta praticamente já se foi. Essa lata tá bem quente. Vamos tirar lá do fogo, destampar aqui e ver o que tem dentro. Não acredito, olha só. Bom, tudo que tinha na lata se transformou nisso daqui. Talvez a gente deveria ter deixado um pouco menos tempo, mas no geral deu muito certo. Tudo isso daqui é puro carbono, carvão vegetal. E agora a gente precisa mais comprar carvão, né? Só fazer em casa. Agora me fala aqui nos comentários qual foi a técnica mais legal, mais eficiente que você achou. E se você curte esses vídeos sobre eventos, tô deixando aqui um vídeo muito legal, onde a gente testou várias ideias virais e muito funcionais. Dá uma olhada lá e me fala o que você achou. Tamo junto, valeu, falou, é nóis e tchau.